importante, aí, mas é super importante esses 3 trabalhos. Como é que foi aí, meus irmãos? Quem que vai apresentar? Só para eu saber os nomes de quem está na agulha para apresentação. Ivan, os decretos. Ivan com os decretos. Aí depois Romanos 8 eu começo. Depois vem o Vini, né, Vini? Não. Ah, não, vem o irmão... Cadê o... É o Robson, né? Edmilson. Edmilson, perfeito. Aí depois que é o Vini, né? Isso. E depois tem o Romanos 13 ainda, né? Depois tem Romanos 13, exatamente. Aí é o Vitor e o irmão Robson. E o Irmão irmão Gleuson. Gleuson. Ótimo, tá, beleza. Vamos começar por decretos? Perfeito. Então vamos lá. Irmão Ivan, boa apresentação, Deus te abençoe, viu? Amém. Olha, já vou falar, professor, eu achei muita dificuldade, porque não estava achando, eu só estava achando muito. Estava indo bem, eu estava estudando firme e tal, mas depois descobri que tudo que eu estava estudando era numa linhagem calvinista. Aí começou a dar um nó na minha cabeça, no meu coco, e eu também não comecei, achei... Mas no resumo geral, para mim foi maravilhoso. Eu achei que eu não sou a pessoa ideal para apresentar isso, porque eu achei que era muita profundidade nesse conhecimento para passar, porque mediante o estudo que eu tive, a transformação que aconteceu comigo, eu achei top demais, muito mais top, mas não tem nem palavra para falar o aprendizado que eu tive. Mas só que, como as minhas dificuldades que eu tenho, que eu não sou muito bom no estudo, sou meio tabajara, e então acho que esse estudo eu vou falar assim muito resumido, e vou falar tudo que eu entendi, que eu compreendi, não vou muito assim em leitura. Mas o que eu entendi é que Deus, que sobre os decretos de Deus são o seu eterno propósito, né, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, Deus lá na eternidade, ainda na Trindade, antes dele criar nada, não existia nada, só existia Deus, né? E antes dele pensar em fazer qualquer coisa, ele criou os decretos, o decreto dele. Ele criou o decreto e dentro desse decreto, tudo, né, sobre os astros, os planetas, os anjos, criou o homem, mas tudo ele não criou e deixou para lá, ele criou um decreto e tudo está no domínio dele, tudo no controle dele, nada escapa do controle dele. Mas eu estava vendo aí que na linha calvinista, dentro desse decreto dele, tudo mesmo, não existe nem um livre-arbítrio. Só que aí eu comecei a estudar e vi que entrou em contradição, porque não concordei, porque nesse caso aí Deus ia criar o mal, porque ia criar pessoas, uns para ser salvo, outros não, e seria tudo dentro do decreto de Deus. E eu fui estudando, correndo atrás. Então, mas se eu for focar agora, dentro do decreto efetivo de Deus, o decreto efetivo de Deus é o decreto que Deus quer que nós andemos, é segundo o coração de Deus. E tem o decreto permissivo, Deus não quer, não agrada ao nosso Deus. Aí se eu for lá para a palavra de Deus, lá para começando em Adão, se eu for olhar lá em Adão estava indo muito bem, porque ele estava indo em decreto efetivo de Deus. Mas ele só que Deus deu uma ordem para ele, e que ele poderia comer de tudo quanto as frutas que tinha lá, né? No jardim do Éden, mas tinha a árvore do bem e do mal que ele não poderia comer aquela fruta. E ele saiu do decreto efetivo de Deus na desobediência. Aí ele foi para o decreto permissivo de Deus.
que Deus permite. E na hora que ele entrou nesse decreto permitivo de Deus, que ele comeu, ele foi sofrer as consequências. Veio, infelizmente, vem o troco, vem a mão de Deus sobre essa pessoa e ele foi expulso do jardim. Foi expulso do jardim do Éden porque ele entrou na desobediência. E conforme Caim também, Caim matou Abel. Caim matou Abel e Deus ainda alertou ele sobre o mal. Mas mesmo assim ele matou e ele assumiu as consequências dele e foi terrível, né? Foi terrível. E por causa de Adão também entrou, aí sobrou para todos nós. E aí eu fico olhando Noé. Noé é um homem, diz que é um homem justo, um homem humilde, e Deus usou dele, né? Pediu, determinou para ele, apareceu para ele fazer a arca, e ele escutou a voz de Deus, porque era um homem justo, um homem que andava segundo o decreto efetivo de Deus, e por causa dele, a família dele toda, ele obedeceu, né? Fez a arca, obedeceu a ordem de Deus, ele, a família dele, a esposa, né? Os filhos, as noras, através da arca, eles sobreviveram, eles conseguiram sobreviver. E aí, quando eu olho para Jacó, quando eu olho para Abraão, também, que é um homem justo, um homem muito humilde, que andava que Deus apareceu para ele porque ele era um homem justo, um homem bom, né, aos padrões de um ser humano, e Deus através Deus fez uma aliança com ele creu nessa aliança, e um homem que teve os erros dele, mas sempre voltava para Deus, e é alguma coisa, porque o homem não é perfeito, mas através de Abraão, que teve essa aliança que Deus fez com ele, e passou para todos nós, né? Ali já Deus fez muita promessa na vida dele, e ele continuou. E quando eu olho para Moisés, eu vejo Moisés um homem temente a Deus, um homem que andou na obediência, que escutou a voz de Deus e andou no decreto efetivo de Deus. Quando eu olho para o rei lá do Egito, um homem que se achava Deus, um homem que se achava poderoso, um homem que quis enfrentar o nosso Deus, o Criador, e Deus usou do coração mau dele, um coração perverso, que Deus, dentro da presciência, já viu o coração dele. Deus queria trabalhar nele para mostrar para o povo de Israel que Deus é o Deus poderoso e que Deus queria tirar o povo de lá, mas queria mostrar o poder dele. Aí usou da maldade do coração do rei, que sabia que ele já era um homem obstinado, o coração dele era mal inclinado para a perversidade, um homem mau. Então Deus aproveitou disso aí e desceu toda a ira dele em cima desse homem, para mostrar para o povo dele, o povo de Israel, que Deus é Deus soberano e que ninguém pode enfrentar. E Deus jogou toda aquela praga em cima dele, e no final ele teve que liberar o povo. Só que o povo saiu dali, mas na primeira dificuldade o povo faltou água, o povo já começou a reclamar com Moisés, e Moisés já teve que pedir a Deus, pediu misericórdia para Deus, intercedeu pelo povo, porque Deus não se agrada de pessoas que reclamam de tudo. Só que aí faltou o alimento, Deus mandou o maná, mas Deus se aborreceu novamente com aquele povo. Aquele povo, eles saíram do Egito, mas na verdade eles reclamavam e falavam que ia morrer no deserto e que não tinha água e que não tinha comida, mas no Egito tinha tudo para eles. Então Deus atendeu, até Moisés duvidou. Primeiro Deus mandou o maná para eles, e depois eles reclamaram do maná, que só tinha maná. Aí eles queriam carne. Aí Deus falou para Moisés que ia mandar carne. Até Moisés duvidou, porque onde vai arrumar tanta carne para esse povo? Onde vai arrumar gado? Onde vai arrumar nem todos os peixes para alimentar aquelas pessoas, acho que 600 mil pessoas que tem ali?
mas Deus falou, não vou dar só um dia, nem uma semana, vai ser um mês, mandou de carne. Mandou para aquele povo e realmente mandou as codornas, mandou o alimento para eles. Quer dizer que é um povo que não andava no decreto efetivo de Deus. A sorte dele é que Moisés, Deus queria fulminar ele, mas Moisés intercedeu por aquele povo. Moisés falou, ó Deus, que Deus se aborreceu com ele e Deus queria eliminar eles. Mas Moisés intercedeu grandemente por aquele povo. Deus deu uma ordem para eles seguirem direto e possuir a Canaã celestial. Quando chegou próximo já da Canaã, o povo falou, Moisés, antes da gente chegar lá na Canaã celestial, na Canaã, na terra prometida, manda, Moisés, manda os espias para ver a terra, se a terra é boa, se a terra é má, quem são os nossos inimigos, qual o poder do nosso inimigo. E só que Deus tinha dado um decreto para ele, vai e possui a terra. Então eles entraram em desobediência novamente. Eles saíram do decreto efetivo de Deus, entrou no decreto permissivo de Deus. Moisés escolheu 12, um de cada tribo, e mandou lá para a terra, para eles olharem tudo sobre a terra e trazer um fruto da terra, ver se a terra era má e se a terra era boa. Eles foram lá, viram tudo e viram que lá tinha um gigante, tinha homens poderosos, que para eles eram do tamanho de um gafanhoto, comparando lá com os gigantes que tinha. E eles vieram, trouxeram o cacho de uva, que precisou 2 homens trazer. Mas chegando ali, apresentando para aquele povo, ele apresentou para o povo, só que aqueles 10 chegou para o povo e falou, olha, aquela terra não é tudo aquilo que Deus falou, não. Não é isso não, que eles ficaram com medo e falou, não é aquilo tudo que Deus falou, não. E lá tem gigante, tem homens poderosos, a gente falou, eles vão acabar com nós. Só que eles não entenderam que Deus, eles pegaram tudo aquilo que Deus fez lá, que Deus usou o poder dele lá no Egito, que Deus mandou o maná, que Deus mandou água e pegou e esqueceu aquilo tudo, achando que eles iam conseguir entrar com as próprias mãos deles. Pegaram o poder de Deus e jogou Deus para o lado. E pegou, aí Deus se aborreceu muito com eles, com isso aí. Aí o que acontece? Os 10 falando que a terra não era aquilo tudo, aí o povo começaram a chorar, começaram a ficar tristes, ficaram logo tristes, começaram a chorar. Só que aí o Caleb e Josué tomaram a palavra e falou, olha, nosso Deus tirou nós do Egito com a mão forte e poderosa, mostrou o poder dele na nossa vida, tirou de lá, quem tirou de lá? Foi Deus que tirou nós de lá, foi Deus que nos conduziu para cá, Deus mandou aquelas pragas todas, mandou a água, Deus mandou carne, Deus mandou carne, é o Deus que vai nos dar essa vitória, que vai levar nós lá para a terra, que ele prometeu. Resumido, tentaram pegar em pedra para apedrejar Josué, Caleb e Moisés. Deus se manifestou na nuvem na hora. Se não fosse isso, eles tinham feito essa barbaridade com eles. Só que eles ficaram com medo e voltaram atrás. Só que Deus falou para Moisés, Moisés, agora não vai mais lá para a terra agora não, vocês vão para o caminho do deserto. Para cada dia que vocês ficaram lá 40 dias, vai acrescentar um ano a mais para cada dia que eles ficaram. Aí o povo, quando Deus se manifestou, eles ficaram com medo, e Deus queria fulminar eles ali antes. E Moisés que falou, Senhor, mas o que o povo vão falar, os outros reis não vão dizer que tu tirou eles lá para fulminar esse povo aqui no Egito, Senhor. Tem misericórdia. Mas Deus falou, não, Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas Moisés, não, Senhor, Moisés intercedeu, como Cristo sempre intercede por nós. Resumido, o povo falou, não, Moisés, agora nós vamos, nós nos arrependemos. Moisés falou, não, agora não vai, porque Deus falou que não quer que você vá. Deus quer que agora nós temos que seguir para o caminho do deserto. Mas o povo, não, nós nos arrependemos, nós vamos. O povo foi. O povo desobedeceu a ordem de Moisés e foram. Resumido, foram massacrados lá pelos inimigos. E
tocaram pelo deserto e conseguiram chegar depois na terra. Aí, quando eu olho para Moisés, quando eu olho para Josué, os irmãos de Deus tinham um decreto na vida de Josué. Quando eu olho para ele, eu vejo Deus, eu sabia que o coração dos irmãos dele era inclinado para o mal. Ele desejava a morte dos seus irmãos, tinha ciúme de José. José sonhava que as estrelas, que o sol, que a lua se prostrava diante dele, e ele já tinha ciúme de José. Aí o que acontece? Ficaram mais irados ainda com raiva de José. E numa dessas aí, que eles foram para Siquém, para levar as ovelhas para lá, para o pasto. Era longe, era distante. Jacó pegou José e falou: José, vai lá em Siquém, vê lá a notícia dos seus irmãos. Vê lá como que eles estão e me traga a notícia. Quando eles viram José, de longe eles falaram: eis a oportunidade aí para a gente se livrar de José. Mas acontece que tudo isso já era plano de Deus, porque lá na frente José ia ter que ser governador do Egito. Então eles viram a oportunidade e pegaram José, jogaram no poço e deixaram ele lá. Só que tinha um irmão dele, que eu não lembro o nome, que depois estava pensando em tirar ele de lá. Mas acontece que chegou a tarde, veio a caravana indo para o Egito, eles tiraram ele lá e falou: gente, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para o Egito e a gente ainda ganha o dinheiro. Aí venderam José para o Egito, pegaram a túnica de José, que ele tinha ganho de presente de Jacó, passaram no sangue e levaram para Jacó. Jacó entrou em desespero, chorou muito, ficou muito tempo se lamentando, chorando, ficou de luto, e José foi lá para o Egito e foi cair lá na casa, foi lá para a casa foi na casa de, eu esqueci o nome agora para onde ele foi, né? Que ele foi tomar conta lá da casa. Eu esqueci o nome lá do cidadão. Mas ele ficou lá tomando conta, como ele tinha a bênção de Deus sobre ele, Deus abençoou ele grandemente naquela casa, botou o cidadão lá do Egito, que era o chefão lá, botou ele para tomar conta de tudo, e ele estava tomando conta de tudo numa boa. Mas acontece que a mulher dele se encantou por ele e tentou seduzir ele. Ele escorregou, saiu, pulou fora, mas numa dessas oportunidades, que ela estava só ele e ela tentou agarrar ele, ele conseguiu sair dela, mas ela pegou a roupa dele e ela gritou e ele fugiu. Ela gritou socorro, falou que ele tentou agarrar ela. Ele foi preso, foi jogado lá dentro lá na cadeia, tudo pelo plano de Deus, né? Que ele foi jogado ali, e ali também ele foi bem visto nos olhos ali dos soldados ali que tomava conta daquela cadeia, e ele tomou conta, aí deixaram ele tomava conta dali tudo. E nessa caiu lá o padeiro e o copeiro do rei, e passou algum tempo, eles tiveram um sonho, e nesse sonho contaram para José. José decifrou o sonho para eles e contou que o copeiro ia voltar para o rei, para atender novamente a mesa do rei, e que o padeiro sonhou que tinha os passarinhos que comia na cabeça dele, e esse sonho, realmente, aí José falou para ele que esse sonho, que ia ser a sentença dele, que ia ser a morte, e que ele ia perder a cabeça, e ia ser a cabeça dele numa estaca, e os passarinhos iam comer na cabeça dele. Passou mais um tempo, ele ficou ali, mas manteve firme no decreto de Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou, manteve firme, que ele sabia a promessa que Deus tinha na vida dele, o sonho que Deus tinha dado para ele. Aquilo estava bem nítido, e ele não saiu do decreto efetivo de Deus, do decreto segundo o coração de Deus. E passou o tempo, o copeiro atendendo lá no rei, estava lá, e o rei teve aquele sonho da vaca magra, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. E ninguém sabia decifrar esse mistério, e ele perdeu o sono, ele perdeu a paz,
e ninguém chamou os astrólogos, os sábios, entendidos, feiticeiros, tudo. Ninguém conseguiu, e foi aonde o copeiro lembrou que José tinha falado com ele para não esquecer dele, e lembrou do que aconteceu e falou: ó rei, tem um escravo aí dos hebreus que está preso, e aconteceu o que aconteceu com ele e com o padeiro, e o rei mandou tirar ele de lá, deu um banho nele, deu um trato, levou na presença do rei. O rei, ele interpretou o sonho do rei, e ele foi como... E falou para o rei: olha, você tem que arrumar um cidadão sábio, entendido, para saber armazenar todo o produto, que vai ser 7 anos de benção, depois vai ser 7 anos de seca, e se não souber armazenar o produto, botar tudo nos celeiros direitinho, vai complicar. E aí ele fala, arruma um cara sábio, bem entendido para fazer isso. E o rei falou: não há ninguém mais sábio do que você, a pessoa própria para fazer isso. Tudo no projeto de Deus, né? E ele assumiu o comando, e nisso aí foram 7 anos de bênção, ele conseguiu armazenar todo o mantimento, e depois passou os 7 anos, começou a vir os 7 anos de vaca magra, como vinha a seca, e começou em toda a região em volta, o povo começou a ficar sem alimento, e começaram a ir para o Egito. Jacó ficou sabendo que tinha alimento lá no Egito, mandou os filhos dele para lá, e foi aonde ele conseguiu ver os irmãos dele não o reconheceu, mas no final das contas ele descobriu que os irmãos dele houve um arrependimento, porque ele fez uns testes com os irmãos dele, negócio de dinheiro, botaram uma caneca lá, mas para incriminar os irmãos dele, e ele pediu para vir o irmão dele caçula, por parte de mãe e de pai, mas os irmãos se arrependeram grandemente quando Jacó, na segunda vez que ele foi lá pegar o alimento, Jacó não queria mandar o filho que sobrou dele, só que aí um dos irmãos dele falou assim: pai, pode mandar que eu me responsabilizo, dou minha vida por ele. Então houve um arrependimento, e José, depois, no final, se identificou para ele, levou o povo para lá, levou o pai, levou todos para lá, tudo andando bonito ali no decreto efetivo de Deus. Então, tudo que eu entendi, deixa eu ver se tem mais. Sansão, Sansão, ele tinha um decreto nazireu. Ele não podia tomar vinho, ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em defunto. E ele cresceu, viu que ele era forte, ele era poderoso, se engraçou lá com uma das filhas lá dos inimigos, que não era, ele não podia ir para lá, não podia usar... dentro do decreto, ele tinha que andar dentro do decreto efetivo de Deus. O que ele fez? Já arrumou uma mulher lá, filisteia, sei lá, que não era do povo dele. A mãe dele e o pai dele era contra, falou que ele não podia pegar, que ele tinha que pegar uma das mulheres ali de hebreia. Mas mesmo assim ele pegou e foi. Ele foi, falou: não, pai. Pegou o pai, pegou a mãe dele, foi lá para pedir em casamento. Ele indo para lá, veio um leão jovem, atacou ele matou o leão. Aí ele foi para lá, ficou um tempo lá. Quando ele voltou, ele passou lá, foi ver como estava a situação do leão. Tinha umas abelhas que levou para lá, botou umas colmeias, mel. Ele foi lá, pegou no mel, comeu do mel, ainda levou para o pai e a mãe para contaminar o pai e a mãe dele. Então, totalmente ele saiu do decreto de Deus, entrou no decreto permissivo de Deus, casou depois lá com a mulher, aí foi onde ele foi traído por Dalila, tudo porque ele saiu da vontade de Deus. E aí, aí eu fico olhando todo o povo do Egito, mesmo depois que Israel aconteceu tanta coisa, eles foram
um povo rebelde, um povo obstinado. Chegou uma época que esse povo de Israel ele estava até oferecendo os filhos dele, o filho primogênito, por Deus Moloque. E Deus mandou os profetas. Deus ia lá e falava com eles. O povo não obedecia. Então Deus mandava a calamidade em cima deles. Deus fortalecia o inimigo, ia lá e pegava ele, matava um bocado, levava como escravo, ele chorava, passava os anos, ele chorava, se arrependia, pedia misericórdia a Deus. Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia, ouvia, atendia o pedido dele. Então, resumido, tudo que eu entendi, que Deus nos atende até do decreto permissivo, mas o decreto permissivo não é bom. Vamos dizer que eu quero comprar um carro, fico pedindo a Deus, às vezes não é vontade de Deus, porque Deus dentro da presciência sabe que lá na frente, de repente eu vou me envolver no acidente, vou perder uma perna, vou perder às vezes um filho. Esse é o decreto permissivo de Deus. Ele até atende, de tanto a gente pedir. E o dom também, às vezes Deus dá o dom, Deus dá até o dom. A pessoa tem um decreto, está andando no decreto efetivo. Deus dá um dom de profeta. Aí ele começa, na roda de oração, começa a obedecer a Deus. Começa a fazer aquilo que Deus dá. Mas daqui a pouco a pessoa aparece alguém que tem um poderzinho de aquisitivo melhor, aí começa, leva ele para viagem, leva para lá, leva para cá. Deus não tira o dom. Deus continua dando. Aí ele já deixa o pobre, daqui a pouco ele está andando de avião, um banco a viagem, banco a outro, gente dá carro, dá isso, dá aquilo. Então, o que eu entendi, que o melhor para a nossa vida é andar debaixo da sombra do Onipotente, é andar no decreto. Hoje eu consigo entender, meu Deus, como eu estou feliz. Depois de tanto tempo descobrindo, nem imaginava isso, meu Deus. Que andar dentro do decreto de Deus, como é gostoso, como é agradável. A oração até o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a tua vontade, Senhor. Então, nas nossas orações, nós temos que pedir que cumpra a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa. Porque na nossa, nem sempre nós só vai cumprir a nossa de boa se a gente estiver no decreto efetivo de Deus. E a transformação que Deus fez na minha vida, meu Deus do céu, como é maravilhoso. Foi bastante estudo, foi bastante complicado, mas o crescimento para mim é a coisa que vai guardar para o resto da minha vida. E cada dia eu tenho mais prazer e mais desejo de andar no decreto efetivo de Deus. Logo cedo, na primeira oração, Senhor, me guarda, me ajuda, me dá a graça de andar no decreto efetivo seu, Senhor. O meu coração é mau, o meu coração não presta, mas eu quero andar na pureza, eu quero andar, Senhor, eu não quero te desagradar. Ah, meu Deus, tem tanta coisa ainda para falar, mas o nosso grupo ainda tem muita coisa para falar. E o resumo tudo disso, desse estudo foi isso. Andar no decreto segundo o coração de Deus. Deus abençoe a todos. Professor, pelo amor de Deus, nos ajude aí o que faltar, completa para nós. Não, eu fico muito feliz, irmão Ivan, assim, com o desenvolvimento, com a busca, com a dedicação do senhor. Eu fico maravilhado. Eu lembro que você mal falava nos primeiros, Agora veio trazendo praticamente de memória a história de José, de Moisés, de Caleb, no Egito. Enfim, parabéns, excelente. Excelente. A questão do decreto efetivo e permissivo de Deus, que o irmão Ivan trouxe com muita dedicação, e parabéns de verdade, como ele falou no começo, que você vai pender para o calvinismo, né, que é a questão que a gente vai estudar daqui a 2 aulas, que é a supra ou a infralapsariana. Eu vou dar uma pequena pincelada no que é isso. Volto para só fazer uma amarração aqui junto com o irmão Ivan e com os demais e abrir para dúvidas, porque eu acho que pode ser que fique. Vamos lá. Dentro do que é o decreto, o que é um decreto? É uma ordem. Decreto é uma ordem. Existe o decreto que é efetivo, como o irmão Ivan trouxe, é a ordem efetiva, e o decreto permissivo. Permissivo não é a ordem clara e direta.
mas é um decreto da qual ele permite. Deus, ele tem os seus decretos efetivos, como, por exemplo, na natureza. Ele dá um limite para o sol, para a terra, para o mar, para as águas. E ele permite que o homem mexa nisso. Existem os decretos de Deus que são efetivos e os decretos que são permissivos, certo, irmão Ivan? Certo, positivo. E a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Hoje eu estava atendendo um irmão na parte da manhã e cumprindo a função pastoral. Ele falou, Bruno do céu, eu estou conhecendo uma moça, será que essa é a moça para eu casar? Eu quero saber qual que é a vontade de Deus. Aí eu falei, a vontade de Deus é que você case. Ele, não, eu não estou entendendo, mas eu quero saber se é com essa moça. Eu falei, a vontade efetiva é o casamento. O que você quer saber? Se ele vai assegurar a sua vida de casado? Existe o decreto que é efetivo, Deus quer o casamento. O que você vai fazer com isso? É você. Mas existe dentro do casamento decretos efetivos de Deus para que você, andando neles e não saindo desses decretos efetivos, você vai ter uma vida próspera. Eu não estou entrando na linha calvinista nem arminiana, porque decretos efetivos, eles vão migrar para essa linha. Decretos que são inalterados, o eleito que foi eleito desde a fundação do mundo, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou entrando no mérito um pouco mais superficial. E eu acho que o exemplo do casamento ficou um pouquinho claro, ou não? Vocês estão acompanhando? Oh, maravilhoso, top. Bruno, eu não sei se eu devo aceitar essa porta de trabalho. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você trabalhe. Bruno, não sei se Deus quer que eu estude nessa área. A vontade de Deus é que você estude. Dentro da linha calvinista, inclusive, vai ter dois braços que o grupo número... Deixa eu ver qual grupo. O grupo 5 vai abordar, que são os supralapsarianos e o infralapsariano. O supralapsariano vai falar que se eu mexer esse dedo, foi Deus quem determinou. O infralapsariano vai falar assim, que Deus determinou que eu tivesse dedo, mas o que eu vou fazer com ele, aí é livre para mim. Agora, existe a permissibilidade de Deus. E existem os decretos que são mandatórios de Deus para a humanidade. Enquanto a natureza corre o curso natural das coisas e os decretos efetivos de Deus, a Terra não vai desregular. Eu sempre dou esse exemplo. 1 centímetro para trás, nós congelaríamos. 1 centímetro para frente, pegaríamos fogo. Eu falo do globo da Terra. 1 centímetro para trás, congelaríamos. 1 centímetro para frente, estaríamos assados. Então, tudo que segue o decreto efetivo de Deus é próspero. Ok? Diga, Medilene. Oi, graças a Deus. Eu fiquei perdida, porque na realidade todo mundo pede e fala assim, Deus permitiu que fulano ficasse doente, Deus permitiu que tal coisa acontecesse, né? Guerras. Perdão, mas o áudio está Isso muito ruim. O áudio está bem ruim, pelo menos para mim. tá ouvindo agora? Melhorou? Está bem ruim. Peraí. Vê se melhorou agora. Melhorou. Então, a gente escuta que Deus permitiu que acontecesse uma doença, ou permitiu que acontecesse uma tragédia, uma violência, né? E a gente vê isso muito no nosso meio, né?
que é permissão de Deus, né? Principalmente acho que no meio pentecostal, entendeu? Mas como é que a gente quebra isso, né? Porque é difícil, né, as pessoas assumirem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem uma irmã que eu conheci que ela tem um filho autista, né? E uma outra irmã estava julgando essa irmã, falando que essa irmã era vaidosa, por isso que Deus tinha feito isso com ela, entendeu? Então, assim, aí eu lembro que ela me perguntou, aí eu peguei, olhei assim, eu falei assim, não consigo ver isso, entendeu? Eu falei para ela assim, eu acho que Deus é amor, e esse rapaz tem muito amor na realidade, né? Ele entende as coisas de forma diferente, mas ele pratica muito o amor, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso já faz uns 2 anos já, né? E às vezes a gente fica nessa questão, né? A permissão de Deus sobre tais coisas, né? Como é que a gente consegue responder isso, né? Então, toda enfermidade, toda morte, ela nasce no pecado. Mas como é que você faz o diagnóstico disso, Bruno? Vamos lá, é o que eu acabei de falar. Toda enfermidade, toda desarmonia, toda dor da humanidade, ela nasce no pecado. O homem nasceu, o decreto efetivo de Deus era a alegria e a perfeição na humanidade. Mas o homem sai do decreto efetivo, usando a sua liberdade, caindo no decreto permissivo e escolhe pecar. Pecando, toda a natureza está em desarmonia. Então nós estamos expostos biologicamente, geneticamente, fisiologicamente à morte e às enfermidades. Certo. Assim sendo, nós estamos, por escolhas nossa, dentro de uma natureza pecaminosa, num mundo caído, numa natureza caída. Então, nós conheceremos a dor, nós conheceremos a enfermidade, nós conheceremos a morte física, por uma. Nós não, né? Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porém, todas essas dores da vida, a causa é o pecado. O pecado fez com que nós entrássemos em desarmonia. Então, nós saímos do decreto efetivo e nos lançamos no decreto permissivo. E Então, isso é aleatório, então, né? Não é uma coisa. Porque, assim, pecado em Adão, toda consequência, não importa para quem, entendeu? Isso vai abalar cada uma das vidas indistintamente. todos nós pecamos e destituídos estamos. Então, cada vida vai ter um reflexo disso. Toda carne passará pela morte, seja rico, seja Entendi. pobre, seja perfeito ou imperfeito. É aquilo que a gente entendeu lá no início, que é o pecado trouxe uma desarmonia completa. A palavra de Deus, a Bíblia, nos revela a vontade e o decreto de Deus, para que nós nos tornemos um dia iguais ao Mestre. Entendi. Certo, irmão Ivan? Ou errei muito? Obrigada. Não. Certíssimo, maravilhoso demais. Ô, professor, Sim. tem uma dúvida, uma pequena coisinha aqui, me ajuda aí. Ali em Atos dos Apóstolos, 17, 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso aí, por acaso, para nós, todo lugar que a gente está, seria isso que já é porque é determinado por Deus? Seria isso? Qual que é o capítulo e o versículo? Atos dos Apóstolos 17, verso 26. 26, vamos ler aqui. Eu vou ler 25, 26, 27, tá? Nem tampouco é servido para por mãos de homens como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos
já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Então, a depender da tradução, não está falando de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Está falando do limite da Terra. Quando a gente sai, por exemplo, da camada atmosférica, que a gente nem respira, isso está delimitado. Se você sair desse espaço geográfico, esse espaço territorial, não há vida. Isso está delimitado. O prazo máximo bíblico, o homem ele pode entrar no permissivo e fazer alguma alteração, mas o prazo máximo da vida é 120 anos. A Bíblia já diz isso há 5.000 anos. Quando a expectativa era 30, 40, 50, 70, 80, que é agora 85, o prazo máximo é 120. Ou seja, é possível chegar a 120. Até lá. Então, esse espaço é o espaço da terra, aí você já vai para o 27, né? Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, se você vê a sequência do capítulo 17, Paulo está falando, ele nos deu a vida, um local para morar, e está falando, está dentro de você. Não precisa buscar tão longe assim. E tudo que ele fez foi para um determinado fim, para louvor, honra e glória do seu nome. Do seu nome. Então, tudo glorifica a Deus. O mar, o sol, as plantas, a vida, os pássaros, tudo é para a glória de Deus. Agora eu entendi. Porque se for ver isso aqui na linha lá dos calvinistas, já vai dizer, tá vendo que você está morando aqui ou está morando ali, que você mudou para lá, é porque tudo foi ordem de Deus. Eles são supralapsarianos, é isso aí. Então tá bom. Show. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ô Bruno, a questão aí segundo o que a irmã Elaine perguntou, não é correto eu falar, tipo, uma criança nasceu com câncer. Eu falo, não, porque Deus permitiu que ela nascesse com câncer. Isso aí não é uma permissão, é uma consequência do pecado e um fator genético aí, natural, não é? É uma consequência da nossa queda. Nós saímos do decreto efetivo no pecado de Adão e entramos no permissivo. Quando eu falo é permissão de Deus, parece que ele escolheu alguém para sofrer. Mas essa permissão não é na vida do irmão Apolo. Essa permissão de Deus foi na vida de Adão e Eva, quando eles desvirtuam todo o processo. Nossos pais. Isso é quebrado em Cristo, porque essa criança, crendo em Jesus, viverá. O Bruno, é o efeito dominó, né? Quando você empurra um, vai caindo todos na sequência dele, né? A igreja, ela deveria servir para parar o dominó. Sério? Mas por que não acontece? Porque a gente não é crente, não. Caraca. A gente não é como deveria ser, né, na realidade. Não entendi. Quando a gente crê em Jesus, você vive a vida eterna. O mundo está num completo desespero e desarmonia. Vou dar um exemplo. Lá no sul do país agora, naquela catástrofe, uma pessoa que tem água, o outro vai e rouba, certo? Se nós estivéssemos lá, só L4, naquela situação, e fôssemos a igreja convertida, cada um tomaria um pequeno gole da mesma garrafa. Tá. O verdadeiro evangelho, o evangelho, ele deveria nos transformar. Mas é uma coisa que eu até falei na reunião de pastores ontem. Nós não ouvimos pregações assim. Então, cabe a nós, pastores, vocês, biblistas, a falar qual a diferença que a igreja está fazendo. É o caminho para o caráter de Cristo, né? É caminhar com ele é a forma.
Ele é o molde. Então, a gente não ouve, nós não ensinamos os nossos filhos, né? Eu estava conversando com a nossa líder de jovens lá, inclusive na igreja, o que nós vamos ensinar para as nossas crianças lá na igreja, por exemplo? Como que nós vamos orientá-los? Tem que dividir o pão de queijo, explicar o porquê. O que Jesus faria? Tem o último pão ali. Você não tem ideia, estava no culto, aí teve a hora do almoço, aí acabou o culto, a jovenhada, tudo subindo. Aí o pastor, se vocês são crentes, não, primeiro as mulheres, os mais velhos. Se sobrar, os grandões comem. São as questões éticas de caráter, né? Que a gente vem se formando desde sempre. Que aí pega com a nossa personalidade e a questão do pecado dá uma caída de você ter egoísmo, soberba, falta de humildade, tarararara. E isso a gente não seria uma formação desde o ventre. E aí você é formado pelo ego, pelas coisas que você tem na família, na sociedade, e aí dá o que dá. E aí eu tenho uma pergunta, acho que eu não sei se é fora, se é dentro, mas é uma coisa que está já me pegando e eu preciso perguntar. E até falei aqui no início, a questão eu ouvi muito tempo assim, quando a gente chega na perfeição, a gente não vai chegar, mas quando chegar, né, em algum lugar, a gente morre. Isso é um trem que... Me fala aí sobre isso, por favor. A gente ouviu muito, acho que os demais aqui também. Não, não existe isso. Vamos lá. O que primeiro é a santidade? A santidade, né, ela é dividida em 3 pilares. O primeiro pilar, e essa pergunta é excelente. O primeiro pilar é a justificação, o segundo pilar é a regeneração, e o último pilar é da estatura do varão perfeito. Bem lembrado, Vinícius. Não é essa, Vânia, não é esse termo? Quando você chegar na estatura de um varão perfeito. Então, ó, a santidade, o primeiro passo, justificação, o segundo passo, regeneração, e o último passo é a glorificação. Esses são os estágios da santificação. Eu pintaria de vermelho o regeneração, tá? Eu explico por quê. Quando você crê em Jesus Cristo, você é justificado. O que isso significa? Nenhuma condenação há. Isso é a justificação. Tá? Durante a sua jornada, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando dela, sendo confrontado pelo Evangelho, orando, jejuando e olhando para os moldes de Cristo, você vai ter uma vida regenerada, uma vida santificada. Mas o estado da glorificação, que é a perfeição, é só após o retorno de Jesus. Ou seja, nenhum homem chegará à perfeição. Nenhum. Porque esse estágio é só no momento da glorificação. Por que eu falei para pintar de vermelho a palavra regeneração? Existe uma primeira regeneração que acontece no momento que você é justificado. Quando você crê em Jesus, o seu entendimento é regenerado. A sua vida entra no processo de regeneração. Então, Tia Van, não existe essa de chegarmos à perfeição. Então não vamos morrer quando a gente aprender muita coisa. Tá bom. Não vamos. Bruno, o contexto que Paulo fala ali, a estatura de um varão perfeito, é a condição que a gente tem como biblista, evangelista, para ensinar, né? Exato. É o poder de Deus na boca do evangelista. Não é a estatura, tipo, agora eu sou um homem perfeito e vou entrar no céu. Não. Não entendi, professor. Não é nem para não ser, é morrer mesmo, tipo, acabou. Isso entra, Vânia, muito num termo chamado ascetismo, que é um vídeo que eu até fiz. Enfim, existem muitas religiões que falam o seguinte: aquele irmão está com câncer e está dissecando na cama, isso está purificando ele. Se uma enfermidade tem a capacidade de purificar, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Nenhuma enfermidade é capaz de purificar pecado. E dependendo da pessoa, ela peca mais ainda, né? Porque a raiva, né? A mágoa, a angústia, os questionamentos, né? Então, e a gente é muito, sem dúvida,
muito fácil de fazer isso. Então, nenhuma enfermidade purifica pecado, nenhum jejum purifica pecado, nenhuma oração purifica pecado. Então, assim, como chegaríamos a essa estatura? Quem de nós conseguiria? Não há. Perfeito, entendidinho. Te abençoe. Bem. Mais alguma? Só pela fé, só pela fé. Sola fide. Aí, Sola pela fide. ordem, ficou, então, santificação, que a gente busca, justificação, justificados em Cristo, regeneração e glorificação, que só o Pai que foi glorificado. Eu queria só a ordem, porque eu escrevi tudo, aí eu quero pôr número 1, número 2, número 3. Número 1, justificação. Número 2, regeneração. Número 3, glorificação. Aí eu circularia regeneração, porque no momento que você crê em Jesus, o seu entendimento é regenerado. Ah, tá. Então a santificação não entra nesses números. A santificação a gente busca todo dia. A santificação é tudo isso junto. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Perfeito. Professor, Irmão Renato. Opa, pois não. O que o irmão Paulo falou é sobre aquela parte de Paulo, como é que é mesmo? Estatura de varão perfeito? Quando Paulo fala sobre a estatura do varão perfeito. Eu não entendi. O meu escrito tá bagunçando aqui, eu não entendi. Mas o que é? A explicação. Explica, irmão Paulo. Nossa, meu Deus. Não, a hora que Paulo está colocando aquele contexto, quando vocês chegarem à estatura de um varão perfeito, ele está falando uma condição pastoral mesmo, não que a gente ia morrer ali nessa estatura, era uma estatura de perfeição, ali entre aspas, que a gente teria condição de propagar o evangelho. Na verdade, ele está falando isso para pastores ali, né? Então, para aqueles pastores ter condições de já poder passar aquele evangelho, ser imitador de Paulo como ele era de Cristo. Isso. Essa estatura de perfeição é o caráter do pregador para que ele tenha condição de pregar e anunciar a boa nova do evangelho. Se eu não estou enganado, está no livro de Efésios, capítulo 4. Deixa eu só achar aqui o versículo. Um Apolo lavando louça, gente. É a missão. Olha só, capítulo 4 do livro de Efésios, aí aquela importância... Gente, só um ponto aqui, deixa eu não sei se eu falei isso na aula passada, se eu falei, eu vou ser repetitivo. Quando Lucas, Paulo, Tércio, enfim, os secretários de Paulo escreviam as cartas Colossenses, Efésios, Tessalonicenses, vocês estão comigo ou não? Estão comigo? Quando eles escreviam essas cartas, vocês acham que eles pensavam que um dia essas cartas seriam a Bíblia? Não. Eu já falei isso na aula passada, ou não? Você falou na L5, Bruno. Foi na L5. Tá, então eu vou falar na L4, perdão. Aí não vale, Vinícius, você tá lá e tá cá também, né? Graças a Deus. Rapaz, porção dobrada. Gente, Mas Paulo... pode ficar pulando lá e cá? Não sabia disso não. Pode, Vinícius? Ficar pulando para lá e para cá, para lá e para cá? É que a esposa dele é da L5. Ah, tá. Desculpa. Então, gente, quando Paulo escrevia as cartas, e quando eu falo Paulo, eu estou estendendo aos secretários dele, ele não falava assim, nossa, eu estou escrevendo uma carta que daqui a 1950 anos vai ser parte da Bíblia. Não. Ele estava escrevendo uma carta. Ele, se tivesse vivo agora, ele ia falar, meu Deus, vocês estão discutindo um negócio que eu escrevi que eu nem pensava que ia chegar na mão de vocês. Paulo está resolvendo um problema numa cidade para um grupo de líderes religiosos que ele acabou de plantar. Paulo não sabia o que significava a Bíblia. Quando Paulo pregava, não existia Novo Testamento. Vocês estão comigo ou não? Então, pensa que Paulo, ele está pregando o evangelho. Aí na L5, um vídeo no YouTube, gente, agora é tanta coisa, eu não vou saber onde eu falei. Mas é tipo assim, eu não, né? O irmão Vinícius é o apóstolo Paulo do século XXI, beleza?
E ele está orientando os irmãos de Olinda a parar de dançar frevo, porque essa dança é sensual. Daqui a 4.000 anos, alguém em Brasília está falando, irmãos brasilienses, não podemos dançar frevo. Ó, peraí, não tem nem frevo em Brasília. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Isso é que nós vamos chamar de contexto. Eu posso fazer uma aplicação disso? Posso. Mas eu não posso trazer literalidade. Assim sendo, eu vou ler para vocês, deslocando para o contexto, Efésios 4. Rapidamente. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como és digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que chique, Paulo escreveu difícil demais. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, vai chegar naquilo que a gente sempre ouviu, tá? A vida toda. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando fala, JFA, quando fala um só corpo, um só batismo, não é o batismo da sua igreja. Paulo está escrevendo, tinha congregação? Tinha assembleia? Tinha Deus e amor? Que um só batismo é esse, gente? É o batismo em Cristo. Era o de João, batismo de João. Não, não mais o de João, né? O batismo de João era de arrependimento. Esse já era o batismo de confissão, fé pública em Jesus. Então não era o batismo de uma igreja. Então isso aí passou, né? Um só Deus e Pai, de todo qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ou seja, ele não empresta, ele dá dons aos homens, mas irmão, aquele irmão lá pecou, e quando ele prega, acontece, Deus deu o dom. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Paulo está falando de Jesus e a formação de uma igreja em Éfeso, explicando como que o pregador tinha que se portar, no vínculo da paz, andando em espírito e tal. Aquele que desceu, também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aperfeiçoamento na função, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, a estatura de um varão perfeito. À medida que eu exerço o meu ministério com amor e dedicação, para chegar à estatura do varão, que é Cristo perfeito. Para que sejamos mais... E daí continua. Pegaram ou não? Voltando com o grupo, eu sei que tem uns que ficaram pistola. Voltando com o grupo. Bruno, só mais uma pergunta, só para Assim, esse contexto. Irmão Mário, vai Sobre lá. a justificação. Em que momento acontece a justificação? Quando No momento crê que você ou quando crê em batiza? Jesus. Quando você crê em Jesus. Não é nada com batismo, né? O batismo, gente, se você não batizar, tá tudo certo. O batismo não fala quem é justificado, não justifica. O batismo não torna santo, não perdoa pecado. O batismo simplesmente confessa ao público em quem você creu. É o mandamento de Jesus. Mas se você creu em Jesus agora e infartou um minuto depois, está salvo. Seguimos.
Vamos lá. Bom, Bruno, eu vou apresentar 8 de Romanos. A minha parte vai ser a primeira parte, de 1 a 17. Pula na comunhão. Meio tenso. Antes de falar de 8 de Romanos, eu gostaria de falar um pouquinho para ter em mente o porquê da não condenação. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a queda de Adão. E dizer que toda a humanidade herdou a culpa pelo pecado quando Adão caiu. E essa culpa separou o homem de Deus e levaria o homem à morte eterna, que é o inferno. Porém, a humanidade, ela não tinha consciência da gravidade desse pecado e a culpa que carregava porque vivia sem lei. Mas quando veio a lei, Paulo disse assim, reviveu o pecado e eu morri, porque sem lei eu cobiçava. Mas agora a lei diz que não devo cobiçar. A lei, ela é divina, mas ela não tinha poder para santificar o homem, pois no homem está o pecado, e quando a lei entra em contato com o homem, ao invés de santificar o homem, pelo pecado do homem, acaba incitando ainda mais ao pecado. Então, quando a lei fala, não cobiça, o homem ouvindo isso, por causa do seu pecado, ele instiga nele, ele quer cobiçar, porque ele é mau e está cheio de pecado. Todo homem que olhando para a lei e considerando agora as suas atitudes, perceberá o quanto pecador é. A lei abriu os olhos e agora tem a consciência de seu pecado e a culpa que carrega. E qual é a sua condição? Estava fadado ao inferno. De maneira que, mesmo o homem querendo cumprir a lei, não seria possível, pois sua natureza é caída. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque ele é pecador. E a lei estava escrita em uma pedra e não estava dentro do homem. Mas Deus havia preparado um plano glorioso para a salvação, quando o seu propósito era salvar o homem de sua condenação, trocando o seu coração de pedra e escrevendo nele as suas leis divinas, para que todos que crescem em Jesus Cristo, seu Filho. No livro de Jeremias, no capítulo 31 e versos 34, o profeta diz assim, mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Já existia uma promessa sobre essa graça maravilhosa, já predita pelos profetas. O apóstolo Paulo, ele faz uma linda exposição em Romanos, principalmente no início, né, no capítulo de 1 ao 3, dizendo como o homem estava caído. Entendemos que fomos tocados todos pelo pecado e nos traz uma consciência que dependemos apenas de Jesus Cristo para a salvação. Ainda antes de entrar no capítulo 8, no capítulo 7, antes o Paulo faz um contraste aí com Romanos 8, demonstrando a incapacidade do homem em andar de acordo com a lei, por conta da sua natureza. Declara que a lei é divina, mas somos humanos, fracos e vendidos ao pecado para ser escravo. Logo, não faço o que gostaria de fazer, por causa da lei do pecado que está em mim. Vejo que em mim não habita bem algum.
no final do capítulo ainda Paulo exclama, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E que Deus seja louvado, pois ele fará isto por meio do seu Filho Jesus. Jesus Cristo, quando foi enviado pelo Pai para nos trazer a graça salvadora, para quem crê em Jesus Cristo, e quem crê é livre da culpa do pecado. Ou seja, nenhuma condenação mais existe sobre nós, pois agora somos uma nova criatura. Todo homem, para ser salvo, precisa ser justificado, conforme eu estava falando agora aí. Claro que Deus não podia simplesmente perdoar o homem, pois ele é justo. Então, se Deus fosse pela sua justiça, ele lançaria o homem ao inferno. Em Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis diante do Senhor. Então, alguém tinha que pagar o sumo sacerdote, quando ele ia fazer o ritual, quando alguém chegava com ele e tinha algum pecado, então o sumo sacerdote, ele pegava o animal e momentos antes de sacrificar o animal, ele impunha a mão no animal, numa forma simbólica de transferir o pecado daquele aquele que cometeu, a culpa do pecado para o animal. Assim ocorreu com Jesus Cristo quando ele estava no madeiro da cruz. Nós éramos pecadores. É como se fosse Deus. Isaías ainda fala assim: Deus agradou em moê-lo. Então é como se fosse Deus ter colocado a mão em cima de Jesus, transferindo todo o nosso pecado para Jesus. Então ele se fez pecado por nós e a justiça dele foi transferida para nós, para todos aqueles que crescem nele. Moisés, lá no Antigo Testamento, tem uma parte que fala sobre quando o povo estava no Egito, caminhando, vindo, né, no deserto, uma serpente começou picar o povo de Israel e eles começaram a morrer. Porque eles tinham blasfemado, reclamado com Deus e ter tirado da terra do Egito. E quando eles vieram para Moisés, falou: Moisés, o povo está morrendo, Moisés. Uma serpente está picando. E Moisés foi a Deus. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal, levanta ela numa haste. Todos aqueles que olharem para a serpente, eles não vão morrer mais. E assim fez Moisés. E aí o povo não morreu mais. Ora, Jesus foi levantado na cruz, numa haste, num madeiro, e todos nós que olharmos para ele, que fomos tocados por esse vírus mortal, esse pecado mortal, nós não morreríamos, não vamos morrer mais. No momento que cremos em Jesus Cristo, naquele momento que cremos nele, nós acessamos essa benção. E no momento que o homem crê em Cristo, é como se Deus tivesse batido o seu martelo nos tribunais eternos. Então, nesse momento, somos declarados legalmente justos. Alcançamos a justificação. O salário do pecado é a morte. Era essa a exigência da lei. Porém, a lei foi satisfeita. Mas não com nossa morte, mas sim pela morte do seu Filho amado Jesus Cristo, que fez pecado por nós. Além de cancelar nossos pecados, nos perdoando, ainda imputa em nossa conta sua justiça, ou seja, todos os nossos pecados do passado, presente e futuro foram pagos. Com isso em mente, olhando para Romanos 8,
o primeiro verso diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça de Deus, que além da remoção da condenação, ainda capacita para viver agora em novidade de vidas. Fomos declarados justos. Jesus foi o nosso substituto. O que me importa, o que nos importa agora é estar unido a Cristo, para desfrutar dessa gloriosa salvação. No Evangelho de São João, no capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Recebendo o Espírito Santo, nasce em nós nova criatura. Antes, tínhamos prazer no pecado, mas agora temos horror do pecado. O desejo está em buscar cada vez mais ser santificado pelo Espírito Santo. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estar unido com Cristo Jesus, ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Em Jesus está a única fonte da vida. Quando recebemos o Espírito Santo, ele vai transformando o nosso coração com a sua verdade. Temos agora novo estilo de vida junto com Deus. Assim que a lei do Espírito Santo toma posse no nosso interior, a força da lei do pecado que dominava sobre nós, ela é vencida, pois Cristo nos liberta. Somos livres do princípio corrupto que nos escravizava, e ele nos redimiu. Quando Jesus estava num discurso 8 de São João, ele dizia assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus fez que a lei não pôde, Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu Filho, que veio na forma de natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. A lei era divina, mas o homem estava corrompido. O pecado estava na natureza do homem, portanto, a lei não era potente para salvar, por conta da fraqueza do homem, era incompatível. Vou deixar uma reflexão. Se a lei que é divina, quando foi dada por Deus a Moisés, de uma forma sobrenatural, não pôde salvar o homem, o que dirá das doutrinas humanas, dos preceitos humanos, usos e costumes, ordenanças que perecem pelo uso? Deus tinha que punir o pecado na carne para salvar a humanidade, mas essa pessoa precisava ter algumas prerrogativas. Precisava assumir nossa humanidade. Precisava estar sem pecado, sem culpa, consciente que assumiria a culpa do pecado da humanidade, ser julgado e morto. E o único candidato que tenha condições de preencher essa prerrogativa foi Jesus Cristo. Assim, Jesus venceu como homem nossos inimigos, que é o pecado, a morte e a natureza pecaminosa. Porém, sem pecado. O homem não tinha esperança e não tinha o que fazer. Só lhe restava o abismo e alcançou esta grandiosa graça. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não com a natureza humana. As ordens justas da lei, que foram cumpridas por nós, mas através do sacrifício de Jesus. Somos considerados vencedores, mas pelo mérito de Cristo, somos legalmente justos, ainda que pecamos,
mas já vencemos em Cristo. Agora, é o Espírito Santo que nos santifica, ele nos capacita. O homem por si mesmo não consegue fazer nada, mas não adianta meditações, triunfalismo, aquele vou vencer, vou conseguir. Somos pecadores, somos pó. Se o Espírito Santo não trabalhar por nós, seremos incapazes. No verso 5 diz assim, ó, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Paulo traz o contraste entre carne e espírito. Devemos lembrar que em nós ainda existe a natureza humana. Todos aqui lembram da famosa luta da carne e do espírito. A carne tende a puxar para o que é carnal, para o que é pecado, que é as coisas desse mundo. E o espírito, ele inclina para o que é espírito. Então, se o homem alimentar daquilo que é da carne, tende a sufocar o espírito. Tem uma frase famosa do Martinho Lutero que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Os homens necessariamente estão sob a influência de um desses dois princípios. E conforme o que tem domínio, será o aspecto da sua vida. Se a sua inclinação for a carne, logo nele vai aparecer as obras da carne. Porém, se a sua inclinação for espírito, nele vai aparecer o fruto do espírito. Quem vive de acordo com o Espírito Santo, sua mente é dominada por ele, aparece o fruto, não temos mais prazer no pecado. Quando eu estava lendo isso, achei muito sério essa situação de que Satanás, ele tende a cegar a mente dos homens. Ele tenta trabalhar para que corrompa a mente dos homens por heresias, ou por falsos ensinos, ou por qualquer uma outra coisa, para que o homem não chegue no conhecimento da verdade. Eu notei um verso que diz assim: nos quais o Deus desse século, esse Deus com letra minúscula que é Satanás, até ouvi Alex postando isso esses dias, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4:4. Percebamos que a guerra de Satanás na vida da humanidade é a mente. Então, ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida de santidade e a experimentar a plenitude do amor de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, elas terão vida eterna e paz. O sentido é que seguir as inclinações da carne e as propensões corruptas da nossa natureza nos leva à condenação e à morte. No Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, ó: se a vara não der fruto, corta e lança no fogo. Diferente quando estamos vivenciando a graça do Filho de Deus. O Espírito Santo está no homem possibilitando vida e paz. Por isso que as pessoas têm a mente controlada pela natureza humana, se torna inimigo de Deus, pois não podem obedecer à lei de Deus, e nem de fato podem obedecê-la. Satanás corrompeu a mente humana através do pecado. Portanto, a mente carnal, ela se torna inimiga de Deus, pois não se submete à sua lei. Nós vimos aí as meninas falar de Romanos 3. Às vezes o homem é sábio, inteligente, formado,
mas não conseguem entender do que é de Deus. Isso significa que se não buscarmos a transformação interior e não vivemos de acordo com os princípios espirituais, estaremos distantes de Deus. Que não tem sua mente transformada, não pode ser salvo. Nenhum homem carnal pode entender as coisas de Deus. A única forma de agradar a Deus é quando o seu Espírito Santo entra dentro do homem, nascendo uma nova criatura. Assim seremos participantes da natureza divina, conforme está lá em 2 Pedro 1,4. De maneira que tudo que é bom no homem não é dele, é de Cristo. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, que não podem agradar a Deus, então, sabendo dessa verdade, devemos meditar o quanto somos dependentes de Deus e que realmente não temos nenhum mérito em nós. Mas se formos gloriar, devemos gloriar em Deus, conforme diz o apóstolo Paulo. Cristo não aproveita a nossa natureza humana, pois por melhor bem que o homem faz, está bem, este bem, ele está baseado no pecado. E com certeza deve ter segunda ou terceiras intenções. E Cristo não aceita nenhuma justiça advindo da nossa natureza humana. Isaías diz assim, que para Deus as nossas melhores justiças são consideradas como trapos de imundícias. Como pode uma natureza inclinada ao pecado agradar a santidade do nosso Deus? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, dizia Paulo, mas como o Espírito de Deus quer. E se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não permanece a ele. Vivemos agora em novidade de vida, debaixo da graça do Filho de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que nos ensina, que fala conosco. Não precisa mais buscar, pois ele está em nós e nos guia em todas as áreas da nossa vida. Basta buscar e ter o relacionamento com ele. O pertencimento a Cristo não adianta ter convencimento intelectual, mas se o Espírito de Cristo não estiver em nós, este tal não pertence a ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, e só morremos por conta do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Viver a vida de Cristo é buscar pela santidade. Para ser espiritual, é necessário manter um relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais relacionamos com ele, mais estamos preenchidos do Espírito Santo. Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também ao corpo mortal, por meio do Espírito que vive em vocês. Paulo, nas suas cartas em 1 Coríntios 15, ele diz assim, se esperamos Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos uma viva promessa, que ao toque da trombeta de Deus, seremos ressuscitados. Temos certeza de nossa ressurreição em Cristo, pois recebemos o Espírito Santo. Ora, se a alma e espírito é imortal, logo que será ressuscitado é o nosso corpo. E só terá seu corpo ressuscitado de uma forma glorificada quem recebeu
o Espírito Santo e viveu o relacionamento com ele. Pois o Espírito Santo é o penhor que nos garante essa grande vitória. Portanto, meus irmãos, não temos uma obrigação que é de não viver de acordo com a nossa natureza humana, pelo fato que em nós habita o Espírito Santo, onde o seu objetivo é de nos purificar, pois nascemos em Cristo. Jesus disse assim: se os teus olhos pecar, arranca-o. Se a tua mão fizer pecar, arranca-o. Logo, isso não é literal. Mesmo porque o pecado não está em nossos membros, está em nossa mente. O que Jesus quis dizer é: não ceda à sua natureza humana. Ela é pecaminosa. Seja radical. Não se assente na mesa para negociar com o pecado. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Jesus disse assim: quem quiser tornar meus discípulos, renuncie-se a si mesmo, diariamente. Toma a sua cruz e siga-me. Devemos crucificar nossa natureza diariamente para que Cristo viva em nós. Se alimentar nossa natureza carnal diariamente, ela vive e sufoca nossa vida espiritual. E teremos risco de morte espiritual até de apostatar da fé. Mas se alimentar o nosso espírito, nossa natureza carnal será morta todo dia e viveremos espiritualmente. Não viveremos na prática mais do pecado. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E só é filho de Deus quem recebeu seu Espírito Santo através da fé. Ao contrário disso, não são seus filhos. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Ele não faz com que tenha medo. Pelo contrário, o Espírito nos adota como os filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai. Ser escravo é viver debaixo de opressão, onde o medo impera em sua mente escravizada. Em Levítico eu li uma parte que fala sobre a lei dos escravos, então dizia assim, que quando fosse comprar um hebreu como escravo, ele vinha para junto do seu senhor e trabalhava 6 anos. E no 7º ano, ele poderia sair a fogo. Se aquele escravo comprado, ele trouxesse com ele uma mulher, e se depois de 7 anos ele queria sair a fogo, ele poderia levar a mulher, ou se ele tivesse trazido filhos, ele levava o filho com ele. Caso ele chegasse na casa do seu senhor, ele não tinha trazido nada, mas lá dentro ele conseguisse esposa, da sua esposa gerasse filhos, e depois de 7 anos, ele, pelo direito da lei, ele quisesse sair a fogo, ele poderia sair, mas tudo que ele conseguiu na casa do seu senhor, ele tinha que deixar. Mas olha uma coisa, o escravo, quando ele chega na casa do seu senhor, imaginamos que ele passou por bastante lugares e foi escravizado, pessoas carrascas. E quando ele entra na casa de um senhor que lhe amou, que lhe tratou bem, então quando chega o tempo dele sair, que é os 7 anos, ele não quer sair, porque ele não está mais servindo como escravo. Então, ele fala para o senhor, olha, tudo bem, chegou aos 7 anos, mas eu não quero sair, eu quero continuar aqui na sua casa, continuar te servindo. Então, é levado na praça, diante dos juízes, ele declara, eu amo o meu senhor. A sua orelha é furada com o seu velo, e a partir daquele momento,
aquela pessoa que era escravo, ele passa a servir aquele senhor ao qual ele amou, e ninguém mais, todos os senhores que verem ele, não pode mais comprar, porque a sua orelha foi furada. E no Salmos 40 diz isso, que as nossas orelhas, o salmista diz assim, né? Minhas orelhas furastes. Somos filhos agora de Deus por adoção. Na cultura judaica, tem uma lei chamada halachá. Quando adotava algumas pessoas, essa pessoa precisava passar por um processo de conversão para trazer uma identidade. Se fosse menino, seria necessário fazer uma circuncisão, que é o símbolo da aliança entre Deus e o judeu. Se fosse menina, ela teria que ser imersa em um Melquivé, uma piscina virtual, como uma maneira de simbolizar sua purificação e entrada na comunidade judaica. Levaria esses que foram adotados, levaria o sobrenome da família, zerava toda dependência com a família antiga, tinha todos os direitos de filho legítimo, com direito na herança. Filhos adotivos nunca parecem desejados, mas a família busca, planeja. Assim Deus fez conosco. Trocou nossas vestes, deixamos de ser escravos, fomos hoje, e hoje somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né? O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar, para testificar. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No momento que cremos e somos justificados, recebemos o Espírito de Deus, e este une o nosso espírito, constatando nossa filiação. Qualquer que querendo trazer dúvida referente à nossa filiação, temos certeza em nós, e essa certeza é tão forte que confessamos a certeza da nossa salvação. Jesus, sendo filho de Deus, no deserto, Satanás, ao tentar durante seus 40 dias, ele não estava muito preocupado em fazer com que a pedra se transformasse em pães. E nem mesmo para que ele pulasse daqui abaixo e tudo mais. Mas o que Satanás estava fazendo naquele momento era atacando a filiação de Jesus. Porque quando ele dizia assim, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Ele estava tentando atacar a filiação de Jesus. Ele dizia, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, tentando atacar a filiação de Jesus. E quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, já pendurado numa cruz, nos seus últimos momentos, próximo a expirar, ainda Satanás tentou atacar a sua filiação. E ele dizia assim, se tu desce-te daí e salva-te, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus tinha certeza da sua filiação e nada mudaria. Com isso, devemos aprender que o maior interesse do nosso inimigo não é a nossa matéria, mas sim o seu foco é atacar a nossa filiação. Mas agora, o Espírito Santo, ele testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo os herdeiros, também herdeiro de Deus, o herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Suas bênçãos, além da justificação, regeneração, santificação,
ainda alcançaremos a glorificação, estaremos com o Mestre eternamente. Seremos bem-aventurados se padecermos enquanto corpo de Cristo. Mas os filhos de Deus têm a certeza da glorificação. Essa é a graça. É o maior presente que se pode imaginar. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de compreender o que é graça. E outros acabam nem aceitando, pois nessa sociedade fomos alienados baseado na lei do retorno. Ou seja, tudo que queremos conquistar pelos nossos méritos, mas a graça é diferente. Não temos nenhum mérito. O mérito é totalmente de Cristo. Portanto, meus caros, para entender a graça, precisamos nos despir do nosso legalismo e da nossa própria humanidade. Lembrar todos os dias que na cruz, onde Cristo sendo crucificado, realizou as obras de redenção, propiciação, e foi o nosso substituto. Tudo isto por amor, e que o homem não fez nada. Todos os nossos pecados, enquanto viver, já foram pagos. Estarei com Cristo eternamente. Ele trocou o nosso coração, nos justificou, colocou seu Espírito em nós. Ele fez tudo. Só temos a dizer, eu não mereço. Pois olhando para mim, olhando para nós, sabemos que somos pecadores. Como pode o homem pecador agora justificado? Quando eu olho para dentro, quando o homem justificado, olha para dentro dele, ele só quer adorar o Senhor. Ele se dobra diante dele cada vez mais, pedindo, clamando e relacionando com ele todos os dias, buscando sua santidade e reconciliação. Às vezes sinto tão envergonhado por ser um pecador, sabendo quem sou eu de verdade. Agora, quando Deus me olha, ele não vê em mim mais este homem caído, mas vê a imagem de Cristo em mim. Sem que eu faça coisa alguma, ele me amou antes mesmo que existisse e agora morreu a minha morte. Como compreender tudo isto? E ainda agora, quando eu peco, ele está junto comigo me absolvendo. Que imenso amor. Entendemos bem, isso não autoriza a sair pecando. O salvo não pensa assim. O salvo se constrange com seu amor. Vou usar uma frase de um pastor que tenho grande admiração. Graça é porta, mas também é caminho. Então, quando peco, todo dia vou aos pés de Cristo, me arrepender. E até o meu arrependimento é produzido pelo Espírito Santo em mim. Não esqueça, nossa natureza é caída e não produzimos nada de bom. Mas o homem transformado começa a produzir fruto do Espírito Santo, que também é pelo Espírito Santo. E para terminar, tem mais essa frase. Na volta de Jesus, ainda receberemos galardões como recompensa das boas obras realizadas em nós, mas não por nós, através do Espírito Santo. Essa é a minha parte. Eita, glória a Deus! Meu Deus. Irmão do céu. Ô, Renatão, marca um culto para você atender aqui para nós. Na sua frente, Bruno, você é doido? Não, eu fico atrás ali do ladinho. Jamais. Irmão do céu. Que isso. Extremamente bem explicado, mais uma vez. Nervoso. Graça é quarta, mas graça também é caminho.
Maravilhoso, maravilhoso. Tô, Você tô- foi até... tô sem palavra por irmão Renato. Eu tô impactada, irmão Renato. Tá? Foi maravilhoso. Foi sem Maravilhoso. palavra. Não tem o que falar. Toca muito, Eu né? tô impactada com esses dois, gente, porque o outro irmão também, esse irmão, Deus abençoe, irmão Renato. Deus Amém. abençoe, parabéns, toda honra e toda glória não é para vocês, é para Deus. Mas que Sim. coisa linda, sangue de Jesus tem poder. O outro também, o outro primeiro que falou, eu tive a impressão que ele não leu nada, e ele contou Gênesis inteirinho, Gênesis inteiro. Falei, que é isso aí, gente? O que está acontecendo aí? Coisa linda, Deus abençoe, viu? Deus abençoe os dois. Amém, amém. Você foi até o 17, né? Exato. Você foi até o 17, você falou da herança. Maravilhoso. É uma introdução de Romanos. Gente, Romanos é o Evangelho Paulino e o quinto Evangelho Bíblico. Deixa eu falar para os irmãos. 11 horas. Vocês querem encarar ou querem jogar para a próxima quinta? Podia encarar, terminar aí, não? Ou pelo menos 8, não sei. Vocês que mandam. Se vocês tiverem força. Podia terminar 8 e deixar o 13, não sei o que os irmãos pensam, né? Já dá um soninho gospel, né? Às vezes a gente dá uma pescada e é tão bonito o trabalho e a gente às vezes acaba perdendo algum ponto importante. Porque foi muito forte essa introdução. Irmão, quem que é agora do 18 ao 30? Sou eu, Edmilson. O que o irmão sente? É muito forte que os irmãos apresentou, né? A gente está maravilhado, né? Então, assim, eu fico à disposição. Eu acho que, nossa. Então segue, vamos ver. Deixa o Edmilson seguir. Vamos lá. E aí a gente vê se os demais aguentam. Vamos lá. Vamos tentar deixar a régua no mesmo nível, mas é muito difícil, porque foi muito, os dois irmãos, o irmão Ivan e o irmão Renato, levantou a régua muito alta, muito alta. A responsabilidade fica muito grande. Eu vou parar a gravação e vou voltar a gravar, só para cortar em duas, senão não sobe amanhã. Peraí. Tá. Parei, vou voltar.